Contudo, mais uma vez, no fim da tarde, nossa casa foi atacada com pedras novamente. Minha mãe e meu pai começaram a pensar que isso deveria ser alguma entidade, e os pesadelos foram se tornando constantes em nossa família. Até Josh vivia chorando do nada. Um dia, eu estava brincando no quintal enquanto meu pai mexia no carro. Eram quase 5 horas da tarde e, de repente, tive a impressão que alguém me observava entre as árvores. Fiquei encarando quando vi, bem de longe, uma figura negra de chapéu nos olhando. Chamei meu pai e, quando ele veio, já tinha sumido. Meus pais já não estavam mais aguentando viver na propriedade, mas não poderiam vender, pois tinham depositado todas as economias no rancho. Um certo dia, minha mãe foi à casa da dona Elizabeth Murray, que era uma vizinha mais próxima, e a mesma disse que no passado pessoas entravam na floresta para fazer magia negra e sacrifícios de animais e às vezes humanos. Ela disse para minha mãe que o casal Smith, quando foram morar por ali, não conseguiam viver em paz e até mesmo viam aparições. Mas, com o passar do tempo, foi tudo normalizando quando um pastor metodista passou a celebrar cultos no lugar a pedido do casal. Mas, logo depois que os filhos deles cresceram, resolveram ir morar em Boston e venderam a casa. O que mais chamou a atenção de minha mãe foi quando a senhora Murray disse que no século XIX um homem por nome Thomas Davis tinha vindo visitar seus parentes que moravam no centro de Connecticut e trouxe alguns escravos juntos na viagem. Mas, enquanto foi à caça na floresta, 3 desses escravos teriam fugido e, ao perceber, ele foi atrás. Quando encontrou os 3, os torturou até a morte e enterrou seus corpos por ali. Como minha família era nova na cidade, me recordo de Dona Elizabeth levar o pastor Jacob em nossa fazenda para fazer orações. Depois de um tempo, a casa voltou ao normal e foi assim por muitos anos, até 1975. Nesta época, Josh estava com 12 anos e eu trabalhava com nosso pai na produção de milho e leite na fazenda, pois cogitava entrar na faculdade no ano seguinte. Mas, devido à guerra com o Vietnã, os meus pais haviam ficado temerosos, já que eu havia sofrido um acidente de moto e não poderia servir fora do país, além do meu contrato com a Guarda Nacional, que estava terminando. Certa noite, enquanto voltava da cidade, eu e meu pai vimos uma figura estranha atravessar a estrada no escuro e sumir rapidamente. Mais uma vez, tive a mesma sensação que tinha quando nos mudamos. Quando chegamos em casa, Josh e minha mãe estavam na varanda nos esperando. Naquele dia, todos deitamos cedo, como de costume, e depois de muito tempo, voltei a ter os mesmos pesadelos. Desta vez, vi meu espírito saindo do corpo. A sensação era estranha demais, pois tive a impressão de estar sendo observado. Andei pela casa, mas de repente uma força me puxou para fora, levando meu espírito em direção à floresta onde era mais escuro. No meio daquele lugar havia um grande pentagrama no chão e, inesperadamente, uma espiral negra se abriu e de dentro dela saíram vultos negros que lembravam um tipo de fumaça e sombras, mas, de repente, se transformou em um animal grande e peludo, com orelhas muito pontudas e olhos amarelados, enquanto o outro assumiu uma forma de homem com um grande chapéu e rosto desfigurado, cinza. Os 2 monstros tinham aparência horrível e estavam com muita raiva. E aqueles seres não pareciam notar minha presença em cima da árvore, mas, de repente, foram caminhando em direção à minha propriedade. Mas uma força sobrenatural não permitiu que os 2 entrassem dentro de minha casa.
E foi nesta hora que vejo duas luzes muito brancas em cima do meu telhado e, ao mesmo tempo, passavam uma sensação de paz e tranquilidade. Tenho certeza que eram anjos de Deus guardando nossa casa. No outro dia, enquanto tomava café com minha família, minha mãe disse na mesa que tiveram um sonho no qual duas criaturas estranhas viviam na floresta e estavam ali, pois foram invocadas e tentavam entrar em nossa casa, mas não conseguiam. Contei para ela sobre o sonho que tive e os seres eram os mesmos. Certa noite, fui visitar uma namorada que vivia no centro, e como eu já tinha habilitação desde os meus 16 anos, meu pai me emprestou sua Ford 100. Fui para o centro da cidade com a finalidade de regressar antes das 8 horas da noite. Mas, como fui ao Parque Conan e na volta fiquei conversando na porta com ela, sem perceber, já eram por volta de 22 horas. Me despedi dela, fui para casa rapidamente e no caminho, enquanto dirigia, percebo que uma figura estranha corria de quatro, como um cachorro, atrás da caminhonete. Estava escuro, mas a lua clareava um pouco a estrada, e foi nessa hora que pude ver melhor o que era aquilo. Sua aparência era a mesma do sonho, com uma longa capa esfarrapada e seu chapéu, seu aspecto era tenebroso. Mas, para piorar ainda mais, a estrada era muito vazia e mal iluminada. Acelerei a picape e quase saio da pista e bato numa árvore perto da curva. Assim que cheguei em casa, meus pais me deram a maior bronca que já tinha recebido. Depois disso tudo passado, contei para os meus pais e nunca mais cheguei muito tarde em casa. O tempo se passou e o ano seguinte minha mãe descobriu que estava grávida novamente. Como já tinha idade um pouco avançada, ela precisaria ficar em casa sempre de repouso. E foi assim que tudo começou novamente. Minha mãe começou a ter febre alta e pesadelos, sem falar que durante a noite escutávamos passos pesados correndo em volta da casa, mas quando olhávamos pela janela, não se via nada. Certa noite, fiquei acordado até mais tarde e escutei passos e gemidos. Quando, mesmo com medo, resolvo abrir a janela, para minha surpresa vejo uma sombra correr e se esconder atrás do armazém. No dia seguinte, contei aos meus pais o que tinha acontecido e minha mãe nos contou que durante a noite tinha sonhado com sua falecida mãe chegando em nossa casa com um rapaz loiro de olhos verdes. Ela disse que escutava fortes pancadas na porta e quando ia abrir, era sua mãe e o menino que tinha por volta de 17 até 18 anos. Ela dava uma bronca na minha mãe e perguntava se podia entrar. E quando a minha mãe disse sim, ela disse que esse rapaz se transformava em um javali e uma criança que chorava muito. E quando ela tocava na criança, esta virava um gato negro e mordia sua mãe. Mas quando ela falava o nome de Jesus, os seres sumiam em uma velocidade aterrorizante. No sábado de manhã, Josh e eu fomos na cidade buscar o pastor Jacob e sua equipe de oração. Assim que chegaram em nossa casa, ele disse ter notado o ambiente muito carregado de uma energia negativa. O pastor fez cultos e orações por 2 semanas e, antes de terminar, contei para ele sobre o sonho que tive com o pentagrama perto da árvore. Fomos procurar o lugar e, depois de uma longa caminhada dentro da floresta, achamos. Eu fiquei em choque ao perceber que tudo aquilo era como estava no sonho. O pastor fez orações e destruiu tudo que tinha por ali. E tudo foi voltando ao normal em nossa casa. E minha mãe deu à luz ao casal de gêmeos. Jordan Cranney me relatou toda essa história na casa de seu irmão Josh, na região serrana do Rio de Janeiro, no ano de 2019, antes da pandemia. Seu irmão vive no Brasil desde 1992 com sua família e, por isso, é comum eles virem passar férias visitando os parentes.
Boa noite.